Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8. Eu quero compartilhar algo com a igreja, até diante desse clamor pela cidade. Obrigada. Obrigada, querido. Amém? Nós estamos, na verdade, muito preocupados com a nossa cidade. E precisamos clamar mesmo. E na sexta-feira, quando nós oramos, logo após a palavra, fomos orar pela cidade. Terminou o culto e uma mãe que estava presente, ela me chamou e queria que eu fizesse uma oração de gratidão pelos seus 2 filhos. E eu disse, mas qual é o motivo da gratidão? É um milagre? Ela disse, é o maior milagre, pastora. Porque quando oramos aqui, levantamos um clamor, né? Por que, pastora, o tráfico? Eles estão aliciando as nossas crianças. Eles estão levando as nossas crianças. E nós estamos desesperados. Porque a gente quer trazer para a igreja. Há pouco tempo tinha uma moça aqui dentro da igreja, uma jovenzinha. O maior desejo dela é de estar aqui. E uma mãe entrou aqui e pediu que retirasse a sua filha e levasse para casa. Só Jesus para ter misericórdia. É uma jovem, deve ter uns seus 14 anos mais ou menos. E o desejo, ela veio visitar a igreja num processo, foi no culto do amigo, dos jovens. E a menina se apaixonou pela igreja, por tudo que o Senhor fez. E essa mãe, ela veio aqui arrancar a filha do culto. E a gente se preocupa por quê? Porque está muito difícil. Se nós que estamos aqui o tempo inteiro cuidando delas, imagina, você vai descer agora ali embaixo, tem muitas crianças. E as crianças estão vindo muitas sozinhas, sem os pais. Porque os pais não querem, sabe, ajudar. Muitos estão vindo para a igreja, os filhos, e os pais estão indo para o bar. Para os bares. E isso nos assusta. E o incrível é que Deus está trabalhando na vida deles. Como que Deus tem mudado o comportamento dessas crianças. Então, nós precisamos socorrê-los. Então, voltando para essa mãe. Ela disse, eu quero agradecer a Deus pela vida dos meus 2 filhos. Que foram libertos da droga. Olha que coisa, né? Gente, aí eu perguntei para ela, que coisa mais linda. Nós vamos orar. Aí ela começou a me falar. E eu pedi para ela assim, eu posso, não vou dar o seu nome, mas eu posso citar esse exemplo para a igreja, para poder entender, para o povo entender que nós estamos brigando a nossa batalha. Eu disse para vocês, olha, nós não vamos vencer com revólver, no soco, no tiro não, sabe, na mão não, vai ter que ser com o joelho no chão, pedindo ajuda, socorro ao Senhor. E quando ela disse para mim, mas que idade tinham seus filhos? Ela disse, um tem 14 anos e o outro tem 18 anos. E ela me disse, e o Senhor libertou meus 2 filhos. E ela chegou a dizer para mim, eles estavam jurados de morte. Jurados de morte. Vocês sabem, a igreja sabe que perdemos 2 jovens aí. Um deve ter uns 15 dias atrás. E o outro, mais um tempo, todos que completaram 18 anos. Acho que o outro, nem isso tinha. Acabou de completar. E o outro, eu acho que era menor de idade. Então, ela disse, olha, irmãos, presta atenção. Não é gente rica, não. É uma família, uma pessoa humilde. Ela disse, pastora, eu cheguei a pagar 12 mil reais de dívida do tráfico para não matarem meu filho. Então, é esse caminho que os nossos filhos estão se enveredando. A escola, os portões das escolas, redondezas das escolas, esquinas. Então, nós precisamos orar mesmo, para que o Senhor venha, sabe, desfazer. Que o Senhor venha desbaratar tudo essa situação que nós estamos vivendo, que são pessoas que estão ali. E hoje estão, amanhã podem não estar mais. Jovens, adolescentes, os pais ficam sofrendo. Então são questões, olha como que Deus revela para nós. Deus não me mostrou o mundo espiritual.
Mas ele trouxe para nós a existência, olha só, o próprio fato, o próprio ato. Então o diabo não está brincando com nenhum de nós. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então você precisa ficar atento. Você pai, você mãe, agarra a mão do seu filho, leva para a igreja. A Pâmela disse que Gabriel tem lá perto da igreja, deu uma congregaçãozinha, e que ela teve que levar o menino lá, porque ele queria ir lá. Estava vendo cantar, ele queria ir lá. Olha a responsabilidade, porque depois de estar, é muito difícil. É só pelo Senhor mesmo. E alguém que queira pegar essa briga mesmo e buscar. Então, mas nós temos uma saída, é o próprio Jesus. E eu tenho, assim, essa semana foi uma semana onde nós oramos, né, no domingo. E na semana, sim, o Senhor se revelou e manifestou de uma forma linda e gloriosa. Como? Trazendo às vidas as pessoas que estão oprimidas, as pessoas que estão desesperadas. Então, quando eu estava lendo essa palavra durante a semana, Tiago, que diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Chegai-vos a Deus. Então, a quem que nós vamos socorrer? A Maiara sempre diz: mãe, eu estava falando com o Gilson ali. O Gilson nos socorre aqui em algumas coisas que tem que fazer rápido para a igreja, né? Lá no seu trabalho. E a Maiara disse: mãe, nós não somos o socorro bem presente na angústia. Mas as pessoas nos procuram, eles podem procurar você. Mas nós somos representantes do Senhor para arrancar esse mal, sabe? Para ajudar essa pessoa que, como chegamos ali com uma pessoa querendo se matar, um pai desesperado, famílias que estão sendo destruídas, sonhos que estão sendo roubados de nós. Porque eu acho que eu sozinho vou conseguir. Não, sozinho eu vou resistir, eu vou conseguir. Olha aqui, olha, que direção que o Senhor te deu, filha. Com os temas para oração. Que coisa mais linda. Posta isso, passa para que a igreja, isso aqui é um despertar para a igreja. É um compromisso, é uma responsabilidade com uma cidade que Deus confiou em nossas mãos. É um povo. Nós estamos aqui andando, olhando, orando e pelo território de Conceição do Rio Verde. Já oraram por fazendas, já oraram por empresários, já oraram aqui na hora da oferta, né? Para que Deus possa abrir as portas. E até isso me assustou esses dias, porque é o fim de mês, pagamento saindo, panha de café, todo mundo ganhando dinheiro. A gente sabe que o dinheiro chega na cidade. E eu vi um desespero muito grande. Sabe, um alvoroço assim, disse: isso é dinheiro no bolso. Aí o tráfico levanta porque quer apanhar esse dinheiro, sabe? Aí as pessoas já vão usar aquele dinheiro para destruir a sua própria vida. Então o Senhor está dizendo: chegai-vos a Deus. Então eu preciso reconhecer que sozinho eu não vou conseguir. Pastora, mas eu estou aqui buscando pelo meu filho. Busca mesmo. Eu estou buscando por minha casa. Busca mesmo. Sabe, estou buscando pela cidade. Sim, nós fazemos parte. Mas nós temos um momento que nós estamos buscando por alguém que nós amamos e que pode ir embora. Estamos aqui distante dessa família, mas todos os dias nós estamos clamando e pedindo ao Senhor para que o Senhor venha guardar, para que o Senhor venha, sabe, cumprir a palavra e as promessas na vida dos nossos amados que não estão presentes, não estão juntos de nós. E eu sempre orando e disse: Senhor, enquanto nós oramos por alguns, por esta cidade, o Senhor vai cuidando dos nossos. Olha que maravilha como que Deus faz. Quando no domingo passado o Senhor nos chamou a atenção sobre a exercitarmos compaixão pelos perdidos, compaixão por aqueles que estão em desespero precisando de ajuda. E o Senhor diz: olha só, e Ele se achegará a vós. O Senhor não vai te rejeitar. Ele não vai te rejeitar, dizer: não, eu não vou ouvir a tua oração. Mas Ele diz assim: limpai as vossas mãos. Pecadores, voz de duplo ânimo. Sabe o que quer dizer isso? Mente dividida.
Ora eu quero, ora eu não quero. Ora eu desejo, mas eu não consigo. Você consegue entender que é uma batalha espiritual, é uma luta travada, é a carne, é o espírito gritando uma necessidade, eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda, e ninguém se propõe. Então se achegue ao Senhor, apresenta a sua dificuldade, a sua vida, amado, hoje, você que entrou aqui hoje. Eu conversava com a Ju ontem ali, depois daquele culto lindo e maravilhoso que tivemos aqui com as mulheres, que essa jovem deu a palavra, a Larissa, pela primeira vez. Que coisa mais linda. Eu chorei o culto inteirinho ontem, com essa menina ministrando a palavra. Tem luta, tem. Como a Bianca disse, olha só, o santo dos santos. Precisamos limpar as nossas mãos. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Como eu acabei de dizer, nós somos carne. Nós somos seres normais, somos gente. Mas o Senhor, Ele se compadece quando eu me achego a Ele. A mente dividida. A gente tem orado pela renovação da nossa mente. Renovação. Às vezes nós vamos orar hoje, está garantido para o mês inteiro. É toda hora, é todo instante. Porque a nossa mente é um campo de batalha. O inimigo investe pesado contra a nossa vida, contra a nossa mente. Então eu sei que quantas pessoas dizem, eu gostaria tanto de ser crente, ou eu queria ir, queria vontade de ir naquela igreja, não consigo. Como a gente tem ouvido isso? Sabe, é esse duplo ânimo. Ora eu quero, eu até quero, mas eu não consigo. Então sozinho você não vai conseguir, mas se você pedir ajuda, o Senhor vai. Ele vai fazer, Ele vai levantar alguém. E quando eu comecei a meditar dentro dessa palavra, o Senhor começou a me trazer pessoas que foram ter com Jesus. Pessoas que precisaram buscar o Senhor e foram alcançadas. Jesus não veio para rejeitar a menina, a nossa bênção. Lana acabou de dizer que Jesus amou o mundo de uma tal maneira. É tão grande esse amor, que deu aquilo de mais precioso que Ele tinha, que era Jesus Cristo. E nós queremos vencer sozinhos. A gente não vai conseguir, Pamela. Sozinho a gente não vai chegar a lugar nenhum. Nós precisamos um do outro, precisamos da ajuda, precisamos do Senhor. Precisamos, sabe, resistir a todo esse mal, essa situação que tem vindo querendo nos paralisar. Precisamos lutar. Como essa mãe, ela disse, eu vou lutar. Pastor, eu estou aqui feliz. Meu filho com 14 anos, ele foi liberto. Meu filho com 18 foi liberto. Imagina essa mulher correndo atrás de dinheiro para pagar traficantes. Você não se vê numa situação dessa. E eu creio que o Senhor está aí, em Mateus capítulo 11, versículo 28. O Senhor nos faz um convite. Vinde a mim. Olha só, chegai-vos a Deus. É Tiago falando, tem saída. Diz para quem está perto de você, tem saída. Tem saída, tem ajuda, tem socorro, Edson. Tem saída, querido. Consegue entender essa batalha, essa luta? Puxa vida, eu queria muito. Então, fica firme. Falei hoje. Vamos investir amanhã, porque o Senhor não desistiu de nenhum de nós. Se eu falei hoje, amanhã eu acordo, parece que o Senhor me rejeitou. Não, Ele vai estar ali sempre. Ele vai estar ali sempre. Agora nós não sabemos o tempo que nós temos aqui nessa terra. A brevidade da vida, nós não conhecemos. E aí Jesus fala assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sobe um pouquinho, fazendo um favor. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Sabe o que é descansar? Ninguém consegue descansar
ter alívio para a sua alma, para as suas aflições, para as suas angústias. Não é em mim que você vai ter alívio. Não. Você vai pedir ajuda. Então nós vamos orar, vamos acompanhar, vamos ir lá orar, repreender, expulsar, o que tiver que fazer. Mais um pouquinho, 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você que entrou aqui hoje cansado de alguma situação na sua vida, eu não sei. Sabe, aquilo que você pensa que não vai dar mais, não consigo mais lutar, guerrear por uma situação, pastora. Está muito difícil. Não desanima, não. Insiste com o Senhor. Ele diz que o fardo dele é leve. E aquilo que nós vamos buscar e começa a se tornar pesado para nós. Não foi aquilo que o Senhor depositou sobre a minha vida e sobre a tua vida. Se Ele diz que é leve, por que nós estamos sobrecarregados, gente? Se Ele diz que é leve, que é suave, Ele sabe que dá para a gente levar. Ele conhece o nosso limite. Mas chega um tempo que a situação começa a ficar difícil. Você se sente cansado, sobrecarregado. E quando vem o cansaço, você quer desistir. É isso, é essa arma. Aí vem o desânimo. Como já citamos aqui, é uma arma que Satanás não vende. Ele não vende essa arma, porque ela é poderosa na mão dele. Aí você desiste. Entrega a vitória. Se rebenta. Nós temos orado. Nós temos clamado. E muitas vezes você não se dá conta. Mas aquilo que está pesado para você, eu tenho certeza, não foi Deus que lançou sobre a sua vida e sobre suas costas. Fomos nós que fomos buscar peso para nós. Porque Ele diz, o que eu tenho para você, eu sei que você vai conseguir resolver. É leve, é suave. Dá para levar, dá para você resolver. Mas aquilo que você não conseguiu, que você trouxe, veio uma carga maior sobre a tua vida, então eu quero te ajudar. E o que Ele diz, vem para mim, se achegue a mim. Ele faz um convite, vem porque eu quero te ajudar, eu quero te fortalecer. Eu quero trazer descanso para você, meu amado, minha amada, nessa noite. E aí Ele começou a trazer para nós alguns exemplos de pessoas que foram ter com Jesus em desespero na sua vida. Mateus 20, 29. Eu falava ontem com a Ju sobre a multidão que seguia Jesus. Eu recebi, eu alcancei. Aí o que eu faço? Aí eu vou para um amigo e vou falar. Ah, você está triste hoje? Você está assim? Eu vou te ajudar. Vamos lá orar. Vamos lá na reunião de mulheres. Tinha tantas visitantes ontem aqui. Muitas. E aí você vai passando as notícias. Você vai levando a mensagem. Sem nem perceber, as coisas vão acontecendo. Aqui relata sobre são 2 cegos. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão, falando de Jesus. E eis que 2 cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. E eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse, que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Houve um diálogo. Jesus não vai deixar você, olha só, tem alguma fala que a gente usa assim que deixou você no vácuo. Jesus nunca vai deixar você no vácuo. Jesus nunca vai deixar você assim, puxa, eu falei com Jesus, Ele nem deu uma mínima para mim, nem me ouviu, esqueceu, achou, eu falei, pedi para Ele e Ele nem se importou, me deu as costas.
Eram 2 cegos. Eram 2 pessoas. E o Senhor voltou e disse: o que vocês estão precisando? O que vocês precisam que eu faça hoje por vocês? E a multidão estava repreendendo aqueles 2 homens. E eles insistiram em clamar. Por isso que muitas das vezes não recebemos tal questão. Às vezes buscamos, queremos resposta de algumas situações na nossa vida. Como essa mãe que estava aqui em desespero. Jesus, filho de Davi, teve misericórdia dessa mãe, dessa mulher. Eram 2 filhos. Eram 2 filhos. Que queres que vos faça? Que meus filhos sejam livres, libertos da droga. Que meus filhos sejam curados. Sabe, que minha vida possa mudar, Senhor. Que o Senhor possa entrar na minha casa e mudar todo o estado que eu estou vivendo. Ouvimos aqui, se eu ouvir a tua voz, se eu não ouvir, eu vou morrer. Se eu não ouvir, eu vou perecer. Mas se eu ouvir a tua voz, eu vou prosperar. Eu vou viver. E quando ouvir a voz do Senhor, teu Deus, não endureça o teu coração. Queridos, Jesus dialogou com aqueles homens. Ele nunca vai deixar você voltar de mãos vazias. Nenhum de nós. No tempo determinado por Ele, nós teremos respostas na nossa vida. Pastora, mas eu orei para o Senhor Jesus curar o seu filho Fábio. E o Senhor fez a obra na vida do meu filho. O Senhor deu 15 anos para Fábio. 15 anos para Fábio. E 15 anos completou em setembro, antecedendo a morte dele. 15 anos. E quando chegou em janeiro, o Senhor disse, acabou. Mas Ele fez a grande obra. Ele ouviu. Levou. Partiu. A gente acha que a obra acabou. Não, querido. Ali começa. Começa. Algo que nós não conhecemos. Que muitas das vezes nem nós conhecemos, que está aqui dentro do nosso próprio coração. E aqueles homens alcançaram a bênção, alcançaram ali a vitória deles. Amém, queridos? Que os seus olhos sejam abertos hoje. Em Marcos 5, ele fala sobre a mulher do fluxo de sangue que todo mundo conhece. Ela foi conversar com o Senhor. Mas a multidão também estava ali querendo ver, querendo receber, querendo entender tudo o que estava acontecendo, o que estava passando naquele lugar. Porque eu sempre digo, onde Jesus está, as coisas vão acontecer. Precisa acontecer. Aí ela nem fala com Jesus. Ela nem fala com Jesus. Porque a dificuldade era tanta, as lutas, as batalhas dela foram tantas. E que ela disse, se eu somente tocar, eu tenho certeza que eu vou ser curada. Pelo que eu tenho ouvido, pelo que eu tenho visto, pelo que fala através da palavra, a minha fé, é a minha fé que vai mover o coração dele. Se eu somente tocar, eu vou ser curada. E a Bíblia diz que ela foi por baixo, desceu, se humilhou e tocou. E ele sentiu, ele não deixou essa mulher no vácuo. Disse, peraí, alguém mexeu comigo, alguém tocou aqui na minha roupa. O que está acontecendo? Senhor, a multidão te aperta, o que está acontecendo? Alguém me tocou diferente, porque saiu virtude de mim. Alguém me tocou diferente, labarabaxere, ai. Como que você tem se chegado a Deus? É 2 minutos correndo? É 1 minuto porque eu tenho que chegar no trabalho, eu não posso chegar atrasado? Mas o Senhor sabe, né, Deus? O Senhor sabe dos meus compromissos hoje. Foi dito aqui, ontem, através dessa moça pregando aqui, trazendo essa mensagem ao nosso coração.
as nossas atividades, as nossas prioridades. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Como que nós estamos chegando ao Senhor? Como que nós estamos tocando? Será que nós estamos tocando nele? Não dá tempo de tocar. Ele está até passando. Ele está até passando, mas não dá tempo nem de eu tocar, porque a minha pressa é tanta que não dá. Eu passo à frente dele e vou embora. E eu que deixo ele no vácuo. Não é ele que me deixa, não, sou eu que deixo ele no vácuo. Ele diz: ô rapaz, ô Fabinho, ô Fabinho, tinha uma benção para você, Fabinho. Não, Senhor, pera um pouquinho que eu tenho muita coisa para fazer agora, depois eu volto. É dessa forma que nós estamos nos achegando a Deus. E achamos que estamos dizendo que Ele tem que fazer. Já foi feito. Todo o projeto para a minha vida e para a tua vida, para a humanidade, foi realizado e consumado lá na cruz do Calvário. Quando Ele sofreu, quando Ele padeceu, quando Ele passou todo o processo. E chega diante do Pai e diz: está resolvido. Está consumado, acabou. Aí você, para se achegar nele, para receber. E Ele quer te dar. Essa mulher, ela tocou em Jesus, nas vestes do Senhor. Ela foi até Jesus, porque já tinha tentado de todos os lados, de todas as formas. Ah, mas Jesus só vem para os bêbados? Jesus só vem para aquele que está doente? Ele veio para todos. Logo em seguida você vê aqui em Marcos 5, quando o Senhor está ali falando com Jairo. Olha só, homem importante, posição social, devia ser rico, o príncipe da sinagoga. E todo mundo acha que Jesus é só para pobre. Rico não precisa de Jesus. Se não fosse assim, rico não se matava. Rico não sofria de depressão. Rico não ficava fechado dentro de um quarto com síndrome do pânico, com medo de tudo. Porque nem tudo o dinheiro resolve, querido. E ele foi. Porque ele ouviu falar de Jesus. Disse: eu vou lá porque a minha filha está doente, não tem mais o que fazer. Só Jesus pode resolver. Aí chegam os homens dizendo: Jairo, para. A sua filha morreu. Acabou. Não tem mais o que fazer. E aquele homem, ele permaneceu naquela mesma postura que ele estava. Esperando o tempo dele, a hora dele. Depois de Jesus operar o milagre, lá com a mulher do fluxo de sangue, Jesus esqueceu de Jairo e nem sabia que tinha alguém esperando ele. Ele não deixou Jairo no vácuo. Ele chega para Jairo e diz assim: creia somente. Creia somente. Eu não sei o que você veio hoje buscar. Qual é a resposta que você precisa ter aqui nesse lugar hoje? Mas o nosso Deus, Ele é Deus de perto, Ele é Deus de longe. É um Deus que é onipresente, que está em todos os lugares. É um Deus que visita o teu coração, que olha agora e conhece a tua mente. E a minha mente. E Ele disse: me entrega ao Bani. Deixa que eu vou resolver. Me entrega, Pâmela. Me entrega aí, Dalzira. Minha filha, eu quero te dar vitória. Jesus está esperando. Será que horas que nós vamos nos apresentar a Ele hoje? Quem sabe amanhã, se der tempo. Quem sabe terça-feira ou quem sabe quarta-feira só, quando tiver o culto, né? Eu venho aqui, cumpro o meu papel de religioso. Meu papel de religioso. Prestar é uma obrigação, não. Querido, eu quero dizer para você que há um Deus no céu que cuida. Quando Jesus deixou essa mensagem para nós, é
porque Ele conhecia as nossas angústias, as nossas aflições. E eu quero falar para você Primeiro eu quero em Lucas 8. Perdão. Lucas 8. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Presta só atenção. Maria, chamada Madalena, da qual saíram dela 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Mulheres ricas. Mulheres ricas. Que foram ter com Jesus e foram libertas. E cuidaram do ministério de Jesus. Jesus está aí para fazer. Será que a gente consegue entender? Pastora, tem que estar aí na Bíblia. Mulheres que foram curadas, que foram libertas. Mulheres de posses. Jesus veio para o pobre, Jesus veio para o rico, Ele veio para todos. Ele não rejeitou ninguém. Ele não rejeitou ninguém. A não ser aquele que não quer. Porque nós temos as nossas escolhas. Liberdade de escolher. E aí, João, capítulo 4. Falando da mulher samaritana para a gente adorar o Senhor logo. Eu quero orar com você. Já quero pedir o ministério de louvor que esteja se preparando. Eu quero só falar no João 4, versículo 15. Eu não quero ler todos os versículos. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Dá-me dessa água. Olha só, ela foi ter com Jesus. Ela tinha sede de algo para a tua vida. Ela tinha necessidades na vida dela. Ela era uma mulher que tinha uma vida difícil. E todos observavam a vida dessa mulher. E Jesus foi naquele poço. Porque sabia que havia alguém ali que tinha sede. Uma mulher frustrada. Uma mulher desiludida. Emocionalmente, sentimental. Maridos, a Bíblia relata que ela já estava no 5º. Estava no 5º relacionamento. Nada dava certo na vida dela. E quando ela vai ter com Jesus, ela pede: Senhor, dá-me de beber dessa água. De que fonte que você está bebendo? Que água que vocês estão bebendo? Que nós estamos bebendo, buscando. Porque quando nós buscamos da fonte verdadeira, nós não vamos ter mais sede. Depois que essa mulher tomou dessa água, ela bebeu dessa água, ela foi anunciar, ela deixou aquela vida terrível, uma vida medíocre, uma vida de vergonha. E ela foi anunciar o evangelho do Senhor Jesus, porque ela foi livre, ela foi liberta. Então, querido,
Pegue e que levaria aquele fardo que fosse pesado, ajudaria, estaria ali sustentando e cuidando. Então eu quero que você possa meditar nessa palavra hoje no teu coração. Chegai-vos a Deus. Pastora, minha mente está confusa. Ora ao Senhor. Somos humanos. Mas o nosso Deus, aquele que conhece, esquadrinha mente e corações, Ele está aqui nessa noite. Eu queria adorar o Senhor com essa canção, o Ministério de Louvor, no nome de Jesus. E logo depois nós vamos orar. Senhor,
para o Senhor com essa canção. Você que entrou aqui hoje com a sua mente dividida, precisando de uma palavra de fé, daquilo que você deseja ouvir da parte do Senhor nessa noite. Ele é a fonte de água viva. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é Rei dos reis. Ele é médico dos médicos. Ele é advogado dos advogados. Ele é juiz dos juízes. Ele é o santo dos santos. Ele é Senhor. Ele é o nosso Salvador. Senhor, essa vida que entrou neste lugar hoje precisando de ajuda, precisando de socorro. E na verdade, Deus, ela venha ter esse encontro contigo neste lugar, nessa noite. Senhor, que ela possa entender e compreender que é o Deus do céu, que se compadece, que não nos rejeitou. É esse Deus que insiste com a minha vida e com a tua vida. Senhor, nós clamamos ao Senhor por misericórdia e por compaixão. Como o Senhor teve compaixão daqueles dois cegos, como o Senhor teve compaixão daqueles dois filhos que estavam, Senhor, perdidos na droga. Senhor, tem compaixão dessa vida que entrou aqui hoje. Tem compaixão dessa vida que adentrou as portas da tua casa hoje, precisando de socorro, precisando de ajuda. Tira, Deus, esse peso hoje. Tira mesmo, Deus, esse peso hoje. Senhor, tira essa angústia desse coração. Tira, Senhor, esse medo. Tira hoje, Senhor, essa insegurança. Tira essa enfermidade, tira esse mal. Nós cremos que o Senhor está aqui hoje para trazer vitória, para realizar algo sobrenatural neste lugar. Tu és aquele que estava ali naquele poço, Senhor, falando com aquela mulher. É o Senhor que está nessa noite, Senhor. Essa fonte de água viva. Essa fonte, Senhor, que vai entrando agora, Deus. Que vai entrando agora nesse lar. Que vai adentrando as portas da nossa casa. Que vai tomando agora esta cidade. Essa fonte, Deus, que vai jorrando agora sobre este casamento, sobre esse leito. Senhor, sobre esta vida hoje que está angustiada, precisando de socorro e de ajuda. Socorre mesmo, Senhor. Fortalece essa vida hoje, Pai. Toma mesmo, Deus Santo, em tuas mãos. Socorre, Deus, aquele que está aflito, aquele que entrou hoje aqui desesperado, sem saber que direção tomar na sua vida. Tu és a fonte. Tu és. Perdoa pecados. Perdoa pecados. Oh, Manabashai. Managassuri Anderemanas, Espírito Santo, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias. Receba mesmo, Senhor, nessa noite. Não deixe este lugar hoje sem a presença do Senhor na tua vida. Ele é Rei, Ele é Senhor. Ele é aquele que vai saciar toda a tua sede. Ele é a fonte de água viva. Ele é Deus, Ele é Rei, Ele é Senhor. Aquele que veio hoje aqui para te ajudar, para te dar vitória, para te socorrer. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Será que há alguém nessa noite que precisa ter com Jesus nessa noite? Jesus te faz um convite hoje. Venha até mim, chegai-vos a mim. Eu quero orar com você e por você nessa noite. Quero mesmo orar com você e por você nessa noite. Jesus disse: eu sou a fonte. Eu sou a fonte. Eu sou a fonte. Não saia deste lugar hoje sozinho, porque sozinho você não vai conseguir. Sozinho você não vai conseguir. O Senhor não desiste de você. Ele não desiste de você. Creia que Ele está aqui. E Ele veio por causa da minha e da tua vida nessa noite. No nome de Jesus. Aleluia. A igreja pode sentar.